Felizmente, o gerente do Bradesco não está presente aqui, mas eu gostaria muito que ele estivesse, porque, assim, eu estou aqui falando em nome do INSS, certo? Eu não conheço a realidade íntima de cada instituição bancária, Banco do Brasil e Banco do Bradesco. Então, ao receber esse convite, essa oportunidade para mim é muito preciosa, porque eu posso dar alguns esclarecimentos que estão ocorrendo aqui nessa cidade, em virtude do transtorno que tem sido, nos últimos tempos, o atendimento bancário aqui, principalmente da agência Bradesco. Eu, como gerente do INSS, eu já estou há 5 anos, desde quando a agência foi inaugurada, e nunca vi tantas reclamações, tantos transtornos que têm ocorrido nos últimos tempos em relação ao atendimento dos segurados do INSS. As reclamações que me chegam são constantes, são diárias, e ano passado houve um problema pontual na agência em que eu tentei, de forma amistosa, amigável, tratar do assunto com o gerente do Bradesco. Me causou certa estranheza a forma como ele me tratou, de forma ríspida, de forma grosseira. E isso para mim não é um papel de uma pessoa que gerencia uma agência, principalmente uma agência do porte do Bradesco. Não é porque o gerente do Banco do Brasil esteja aqui presente, mas raramente eu tenho, na agência do INSS, ouvido reclamações do atendimento do Banco do Brasil. É claro que acontece, mas é infinitamente menor do que as reclamações que eu tenho recebido do atendimento do Bradesco. Na oportunidade que me foi dada, eu também gostaria de esclarecer a respeito do que ocorreu no mês de outubro, essa transferência em massa, em bloco, que ocorreu dos benefícios que eram do Banco Postal e passaram ao Bradesco. Quero deixar claro que não fui avisado na ocasião, me pegou de surpresa, certo? Fui avisado 2 dias depois, se é que pode chamar de aviso, mas eu fui comunicado a respeito do fato pela alguém da direção-geral do INSS, que passou um e-mail para todos nós, nos comunicando o que estava acontecendo, porque, como eu falei, nós fomos pegos de surpresa. Uma agência do porte da nossa aqui do INSS, que costuma atender em média 58, 60 pessoas por dia no máximo, desde outubro esse atendimento aumentou em cerca de 60%. E eu não tenho, apesar de toda a dificuldade que eu encontrei, eu não tive como deixar de atender essas pessoas, porque foram pegas de surpresa, tiveram seus benefícios transferidos, ficaram sem saber para onde foi o dinheiro e aumentou a nossa demanda. Mas dentro das nossas possibilidades, as pessoas foram bem atendidas e bem orientadas a respeito de como deveriam proceder. Eu tenho aqui em minhas mãos um contrato firmado entre os bancos, as instituições bancárias de um modo geral, e o INSS. Esse contrato ele é de 2014, certo? Na conversa que eu tive inicialmente com o gerente do Bradesco, por ocasião de um problema que ocorreu com o segurado, eu tentei fazer com que ele lembrasse, porque ele sabe que existe um contrato, o Marinho também sabe, que existe um contrato firmado entre os bancos e o INSS. E o contrato, para quem é advogado sabe, é uma lei entre as partes, certo? Então, fica claro a desobediência por parte da instituição Bradesco em relação ao que está disposto nesse contrato. Eu gostaria, se me for permitido, ler para vocês algumas cláusulas que eu acho de suma importância para que vocês percebam a importância dessa norma no que diz respeito ao atendimento dos segurados da Previdência Social. O Bradesco, como eu falei, é signatário desse contrato.
E esse contrato é de 2014, lembrando isso. Fique à vontade, senhor Ivan, para ler o contrato. Pronto, a primeira cláusula, ele fala que este contrato tem por objeto a prestação dos serviços de pagamento de benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a serem pagos no Brasil, sendo regido pela Lei 8666/93, pelo Protocolo de Pagamento de Benefícios em Meio Magnético, acordado entre o INSS, Dataprev, parte integrante deste contrato, e pela legislação específica do Sistema Financeiro Nacional. Então, esse contrato, de um modo geral, ele traça procedimentos que devem ser adotados pelas agências bancárias no trato com o segurado. Ok? A cláusula segunda, no caput, fala a respeito da execução. Os serviços objeto deste contrato serão prestados pelas contratadas com base nas informações individualizadas por beneficiários a serem remetidas pelo INSS por meio da empresa Dataprev. Aí, uma cláusula que eu acho importante é o caput da cláusula quarta, que fala das obrigações comuns. São obrigações comuns das partes deste contrato a busca da eficiência, segurança e maior transparência na prestação dos serviços contratados e a manutenção do padrão de qualidade de atendimento ao beneficiário conforme estabelecido no protocolo de pagamentos do benefício. Então, ele ressalta aqui a eficiência e a qualidade dos serviços que devem ser prestados aos segurados. Eu estou me referindo aos segurados porque é a nossa área aqui, mas isso aí eu acredito que valha também para qualquer pessoa que procure um serviço de um banco, certo? A cláusula quinta, no item F, ele fala que das obrigações do contratante, que no caso é o INSS. O INSS ele pode rejeitar no todo ou em parte o pagamento executado em desacordo com um contrato, não eximindo a contratada de total responsabilidade quanto à execução do pagamento. É obrigação da contratada, no caso o banco, disponibilizar ao beneficiário em terminal de autoatendimento a qualquer tempo demonstrativo de crédito de benefício, permitindo a sua emissão gratuitamente no mínimo 3 vezes por mês relativo aos últimos meses. Isso tem sido objeto também de reclamações na agência. A pessoa que vai, segundo me disseram, que vai tirar um extrato do benefício, na segunda oportunidade, o banco já está cobrando, quando ele tem que dar no mínimo 3 vezes gratuitamente o serviço. No item E dessa cláusula segunda, ele fala disponibilizar solução para viabilizar a autenticação de beneficiários utilizando as credenciais disponibilizadas pela própria contratada a partir da interface do portal da Previdência Social, aplicando a solução de integração proposta do anexo 10 do edital ou proposta alternativa desenvolvida pelo banco e aprovada pelo INSS, que permita a disponibilização do serviço de autenticação em decorrência do contrato firmado com o INSS no prazo de até 180 dias, podendo ser prorrogado por razões técnico-operacionais a critério das partes. Eu vou pular aqui algumas coisas para chamar a atenção nessa cláusula aqui. É dever do banco realizar o pagamento ao beneficiário, procurador ou representante legal na data estabelecida pelo INSS, atentando às exigências impostas apenas por legislação pertinente, sendo vedada qualquer discriminação ou postergação, independentemente do tipo de benefício, ainda que temporários, exceto em situações previstas em normas do Banco Central. Não condicionar a realização do pagamento ao beneficiário à apresentação de documentos emitidos pelos sistemas do INSS. E não cobrar qualquer tipo de tarifa bancária relativa exclusivamente ao saque do pagamento na modalidade de cartão magnético. Então, assim, existem outras cláusulas e quem quiser eu posso disponibilizar esse contrato para vocês, certo? O que eu quero chamar a atenção de vocês, já que eu fui convocado para prestar alguns esclarecimentos acerca do atendimento bancário aos segurados da Previdência Social, que, como eu falei no início, de uma forma absurda, posso até dizer assim, as reclamações do Banco Bradesco aumentaram significativamente. O que aconteceu? Houve essa transferência em bloco, por conta da extinção do Banco Postal,
que é uma situação que, inclusive, eu soube de notícias que está sendo revista. O que, na verdade, o que me passaram foi que os Correios, eles não quiseram ter a despesa de implantar portas detectoras de metal, contratar mais vigilantes, então eles resolveram simplesmente acabar com o Banco Postal. E, ao fazer isso, os benefícios, como eu falei também no início, foram transferidos sem que ninguém, nem a agência do INSS sabia, e muito menos os segurados sabiam, para o Banco Bradesco. A grosso modo, o que eu posso dizer é que, se o atendimento do Banco Bradesco já era ruim, precário, com esse aumento da demanda, piorou muito mais. É visível. Você chega na agência do Banco Bradesco, você passa de carro lá pela manhã, em época de pagamento, você vê gente do lado de fora. O Banco Bradesco, o daqui de Pentecoste, a estrutura física dele não permite um atendimento de uma demanda tão grande como tem sido feita nos últimos dias, nos últimos meses. Pessoas chegaram a passar mal, vocês sabem disso, vocês viram na mídia, né? O Zé das Legnas está aqui, ele sabe, ele fez uma reportagem a respeito. E assim, os maus tratos, vamos dizer assim, com os segurados da Previdência Social, são relativamente constantes. O que me passaram, eu até pensei em ir ao banco, mas assim, para não criar gostaria muito, ressalto mais uma vez, que ele estivesse aqui presente, até para poder debater, né? Mas o que me passaram, a informação, é de que, por exemplo, a pessoa do INSS, que chega lá para ser atendida, o camarada, primeiro, quando vê que é do INSS, o caixa, ele passa para o gerente. Aí o gerente do INSS fica lá encostado, até ele ter a disponibilidade de ir lá saber o que é e atender. Quando a pessoa é chamada ao gerente do Bradesco, muitas vezes é só para conferir um extrato de pagamento, alguma coisa assim. Ele simplesmente, carimba, a pessoa volta para a fila para ser atendida. Isso tem se repetido muitas e muitas vezes. Eu não li, mas tem uma cláusula aqui nesse contrato de pagamento entre o INSS e o banco, em que o atendimento ele tem que ser, no máximo, em 30 minutos. A linha P do item 2 das obrigações das contratadas fala: é dever do contratado, da parte contratada, efetuar o pagamento do benefício dentro do prazo da legislação, no tempo médio de atendimento vigente na localidade. Onde não houver legislação definida, o tempo médio de atendimento deverá ser de, no máximo, 30 minutos. Então, o que chega para mim a reclamação? Além do mau atendimento, além do gerente ser grosseiro, pelo menos foi o que me passaram, a pessoa, ela chega às 8 horas da manhã para tirar um benefício, um extrato, levando o meu carimbo, geralmente, ou do seu Edmilson, ou dos outros servidores, ela chega às 8 horas da manhã e sai 4 da tarde. Seu Ivan, permita aí uma parte. Eu queria, só um pouquinho lhe interromper aqui, lhe dizer mais outra coisa grave que tem lá no Bradesco. É porque o aposentado não saca seu salário de uma vez. Exatamente. É 2 dias que tem que perder naquele arroxo para poder tirar um salário mínimo. Não saca de uma vez. Tem uma pessoa que não conseguiu tirar o dinheiro, passou mal, foi para casa, mandou uma pessoa retirar, tirou a metade. No outro dia tem que voltar, porque não saca um salário mínimo de uma vez. Muito obrigada. E isso vai de encontro, choca com o que está aqui previsto na cláusula contratual, no contrato em si. Quando a pessoa vai receber R$ 937, por exemplo, que é o valor geralmente dos benefícios, isso também foi objeto de reclamação. A pessoa saca 900, às vezes 800, 600, o restante fica onde? Por que não saca todo? Porque não tem dinheiro. É obrigação do banco, eu acho que o Marinho pode dar uma explicação melhor do que eu, mas é obrigação do banco fazer uma previsão do dia do pagamento. Ele recebe uma quantia, ele tem no sistema dele, não sei direito, eu conheço o sistema do INSS, o bancário eu não conheço, mas eu acredito que o banco ele tem olha, tal dia a gente vai ter tantos pagamentos, então ele solicita um carro forte, uma previsão para suprir aqueles pagamentos do dia, e isso
falta dinheiro ao Banco Bradesco, às vezes, no meio do pagamento. Nós podemos dizer que somos privilegiados pela nossa condição de vida, pelo nosso status social, mas assim, as pessoas mais simples, principalmente aquelas que vivem aqui, eu trabalho há 16 anos, vou fazer 15 anos de INSS, eu trabalho no interior há cerca de 10 anos, e eu conheço um pouco da realidade do interior. As pessoas dependem de carro de horário, as pessoas são necessitadas, as pessoas precisam do benefício para o sustento da sua família, e muitas vezes saem de casa sem ter dinheiro, esperando aquele benefício para suprir as suas necessidades básicas. E o que acontece muitas vezes? As pessoas vão ao banco, principalmente ao Banco Bradesco, eu estou dizendo, eu não tenho recebido reclamações constantes do Banco Brasil, a minha reclamação maior é do Banco Bradesco, então eu tenho que falar daquilo que está acontecendo, certo? As pessoas ficam sem receber o benefício todo. Uma outra coisa que eu acho um absurdo, a gente sabe que o banco, ele visa lucro, não é? Mas, assim, eu acho que acima do lucro, você tem que ter respeito pelas pessoas. E o que acontece, e isso também tem sido objeto de reclamações constantes na agência do INSS de Pentecoste. O banco, quando a pessoa tem um benefício concedido pelo INSS, vamos dizer, por exemplo, uma aposentadoria, certo? Essa aposentadoria, a pessoa recebe de início a carta de concessão, a memória de cálculo, se trabalhou de carteira assinada, uma certidão de PIS/PASEP e FGTS para saque, e muitas vezes a pessoa vai ao INSS para pegar o extrato do seu benefício. Então, o que acontece? É obrigação do banco, e isso está previsto no contrato, o banco ele tem que oferecer, primeiramente, dar a oportunidade para que a pessoa tenha uma conta benefício. Ou seja, aquela conta que é única e exclusivamente para que a pessoa possa sacar o seu benefício. O que acontece muitas vezes é que o Banco Bradesco, ele impõe, a palavra certa é essa, obriga a abrir uma conta corrente. Conta corrente significa lucro para o banco. Isso é ilegal. Uma outra coisa que tem acontecido bastante, eu já peguei, se não me engano, bastante assim não, mas vamos dizer que eu tenho lembrança que nos últimos meses tem acontecido, de 3 a 4 pessoas que me procuraram, reclamando de que o instituidor da pensão devia um dinheiro ao banco, fez um empréstimo, e simplesmente cobram, quando a pensão é instituída, a viúva ou o viúvo, pagar aquele débito do instituidor. Isso é ilegal. Quando a pessoa falece, o empréstimo consignado termina com o falecimento dela. Falta informação às pessoas, certo? Volto a insistir, eu gostaria muito que ele estivesse aqui, mas ele não estando, a minha obrigação quando eu fui convocado é contar a realidade para vocês. Quem me conhece sabe do compromisso que eu tenho, posso dizer do amor que eu tenho pela Previdência Social. Eu faço daquela agência do INSS a minha segunda casa, então eu procuro tratar as pessoas que procuram o INSS da melhor forma possível. Ele obriga, o Banco Bradesco, ele obriga muitas vezes a pessoa que está recebendo um benefício temporário, por exemplo, um auxílio-doença, a abrir uma conta corrente. É um absurdo. O benefício de auxílio-doença, ele não é permanente, ele não é igual a uma aposentadoria, ele não é igual a uma pensão, ele tem uma data limite. Pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um ano, vai depender da perícia médica da pessoa. Por que razão cobrar, obrigar a pessoa que está recebendo o auxílio-doença a ter o benefício pago em conta corrente? É um absurdo, é ilegal, certo? Então, são essas as considerações que eu gostaria de fazer. Assim, me lembrei agora. A questão da transferência em bloco que houve do Banco Postal para o Bradesco, o Marinho, ele passou, eu recomendei que ele fizesse um ofício a mim, para que eu encaminhasse a divisão de benefícios, para a gente tentar reverter essa situação, certo? Não, obrigado. Eu vou ler para vocês o e-mail, resposta que eu recebi da divisão de benefícios, através do chefe do setor de manutenção, em que ele fala que, assim, eu encaminhei para eles o ofício que o Banco do Brasil me deu, e eu pedi a eles que analisassem a situação e vissem a possibilidade
de fazer de volta a transferência desses benefícios. Segundo o Marinho, foram mais de 300 benefícios que foram transferidos em bloco para o Bradesco, só de Pentecoste. Fora as certo? outras cidades. Né, Marinho? É. Fora o Pentecoste, né? Isso, fora Pentecoste. Para vocês terem uma ideia, a agência do INSS daqui, eu não tenho um número exato, preciso, mas ela chega a manter atualmente entre 8 e 10 mil benefícios aqui na cidade, assim, na região, incluindo Apuiaré, General Sampaio, Tejuçuoca, São Luís do Curu. Então, nós mantemos 8 mil benefícios, vamos dizer assim, certo? Entre 8 e 10 mil. Então, o que eles me informaram, porque isso aí é um assunto praticamente restrito do serviço de manutenção. Nós apenas operacionalizamos quando ocorrem essas transferências. Nós não temos acesso a essas informações. Mas como foi um caso excepcional, em que aumentou em cerca de 60% a nossa demanda diária de atendimento, eu solicitei que eles examinassem a situação aqui de Pentecoste para tentar uma solução viável para que essas pessoas possam ter, se for o caso, se quiserem, também depende do segurado, a transferirem de volta o benefício para o Banco do Brasil. Então, a resposta que eles me deram é que houve um pregão eletrônico em que o primeiro banco, por ordem de preferência, seria o Banco Itaú. Mas aqui em Pentecoste nós não temos agência do Banco Itaú. E o segundo em preferência desse pregão seria o Bradesco. Aí, o que acontece? Houve a extinção do Banco Postal, o Bradesco, como era o segundo da preferência, os benefícios foram transferidos para lá. Só que tem uma ressalva, que o rapaz lá do serviço de manutenção ficou de mandar para mim, mas até o final da tarde ele não tinha mandado o e-mail, e eu não posso precisar com detalhes essa cláusula, mas de um grosso modo, o que essa cláusula desse pregão fala é que, no caso de uma localidade em que houve a extinção do Banco Postal, mas existe uma agência do Banco do Brasil lá, os benefícios deveriam ser transferidos, em princípio, para o Banco do Brasil, e não para o Banco Bradesco. Então, a resposta eu estou aguardando, e eles mandaram esse questionamento para a divisão geral do INSS, certo? Por enquanto eu não tenho resposta. O que eu sei é que há uma possibilidade desses benefícios serem transferidos novamente em bloco para o Banco do Brasil. Quando? Eu não sei. Um esclarecimento técnico que eu gostaria de dar, que eu estava até falando com o Marinho antes do início da audiência, é a questão do que fazer com que essas pessoas que têm o seu benefício transferido para o Bradesco. Certo. A pessoa ela tem algumas opções. A primeira é aceitar essa transferência. E a segunda opção é abrir uma conta no Banco do Brasil, para que a gente do INSS, nós do INSS, nós possamos fazer a transferência de volta para o Banco do Brasil. É uma questão técnica e legal. Eu só posso transferir de um banco para outro, no sistema do INSS, se tiver a abertura da conta. Eu posso transferir do mesmo banco, de uma conta corrente para um cartão magnético, mas de bancos diferentes tem que ter obrigatoriamente a abertura de conta. Teria que ser uma conta corrente. Tem. Ou uma conta conjunta, uma conta poupança, mas tem que ter um número, não é cartão magnético, certo? Algumas pessoas questionam, mas é uma questão técnica operacional que eu só posso fazer mediante a abertura dessa conta, certo? Isso até previsto na legislação. Então, senhor Ivan, o pensionista beneficiado que quer trocar de banco, entende, primeiro vai ao Banco do Brasil e depois ao INSS, é isso? Sim, ele faz a abertura da conta lá e depois a gente vai, com base na documentação trazida por ele, checando todas as informações do sistema, nós conseguimos colocar de volta o benefício para o Banco do Brasil. Agora, não vai ser cartão magnético. Existe uma estratégia que a gente utiliza, mas assim, dá um pouco de trabalho. O que é a estratégia? A pessoa faz isso todinha, tem todo esse trabalho de se dirigir ao Banco do Brasil para a abertura dessa conta. Sim. Aí chega no INSS, traz o número da conta para a gente poder fazer transferência. Eu posso fazer a transferência da conta corrente para cartão magnético. É uma estratégia que às vezes funciona e às vezes não, depende muito do sistema. O sistema às vezes ele falha no reconhecimento. Seu Ivan, boa noite a todos que estão aqui na casa hoje.
O motivo que nos fez convocar vocês, eu fico até, o Manel Forte hoje não está aqui, mas foi ele que teve a ideia de também convocar. Então, eu gostaria de iniciar lhe parabenizando pelas explicações tão humanizadas, que raramente isso acontece, quando alguém vem de alguma parte, um técnico nos dá alguma explicação, não se vê essa parte que eu vi no senhor, a parte de sensibilidade e humanização. Então, quero lhe parabenizar e dizer que nós convocamos vocês aqui, enquanto representantes do povo, foi exatamente para saber o que é que a gente pode fazer. Nesse caso que vou aproveitar o gancho da sua última fala, que alguns dos nossos aposentados poderiam até abrir uma conta corrente e vir logo ao Banco do Brasil, e quando se resolver, que deve se resolver esse problema de voltar para o Banco do Brasil, porque ninguém entendeu, porque se acha que era o Banco Postal dos Correios e ia para o Banco do Brasil. Se tem a agência do Banco do Brasil, por que foi para o Bradesco? Isso aí, na verdade, causou, como eu falei no início, um transtorno muito grande. Vocês não fazem ideia do que é ter uma agência com 80, 100 pessoas para serem atendidas e você só tem disponibilidade de 3 servidores. Certo? Aumentou bastante a nossa demanda, mas na medida do possível a gente conseguiu atender as pessoas. Assim, o que me chama a atenção é porque assim, não é uma, não são 2, não são 3 pessoas que vêm com essa reclamação do Banco Bradesco. São várias pessoas. Posso dizer até centenas de pessoas, certo? Eu nunca tive problemas com nenhum gestor de qualquer repartição pública daqui. A gente pode até ter uma divergência do entendimento de determinada situação, mas nunca faltou respeito, nunca faltou cordialidade. Eu não conheço pessoalmente o gerente do Banco Bradesco. Gostaria muito de conhecer, certo? Muito bem. Mas assim, o que me chama a atenção pelo menos os relatos que chegam até a agência. Eu inclusive, ano passado, por conta desse problema pontual que ocorreu com o segurado, eu me vi obrigado a mandar um ofício para ele, lembrando a palavra, não é informando, é lembrando, porque afinal de contas ele é gestor de um banco que é signatário de um contrato. Sei. Então, ele tem que seguir a norma, ele tem que seguir o contrato. Existem punições, no caso de uma instituição bancária, que descumpre a norma. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu tentar localizar aqui a página das punições. Só um minutinho. Ele fala das penalidades. Por reiterado descumprimento das cláusulas do padrão de qualidade de atendimento, a contratada será multada pelo valor correspondente à totalidade dos pagamentos de benefícios efetuados no dia da infração no respectivo órgão pagador. A reincidência será considerada na forma estabelecida nos itens 3 e 4, inciso 4, o padrão da qualidade de atendimento anexo 1 deste contrato. Pelo descumprimento injustificado do cronograma de pagamento de benefícios administrados pelo INSS, a contratada será multada pelo dobro do valor correspondente aos pagamentos de benefícios envolvidos no dia da infração no respectivo órgão pagador. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que, assim, ele, enquanto gestor, enquanto gerente de um banco, assim como eu, enquanto gerente de uma instituição do tipo do INSS, nós somos escravos da lei. Nós somos, e pela legalidade, nós temos que obedecer à legislação, doa a quem doer. Ele não pode fazer da agência bancária o que ele imagina que seja possível. Ele não pode simplesmente postergar um pagamento de uma pessoa. Eu tive casos, para vocês terem uma ideia, e eu queria muito, mas muito mesmo, que ele estivesse aqui presente para ouvir algumas coisinhas que eu tenho para dizer para ele. Me desculpe, mas é porque assim, essa é tão revoltante em alguns aspectos a situação, porque assim, eu sou um gestor de uma agência do INSS, mas eu lido com pessoas. Eu costumo dizer para os meus servidores, os meus colegas lá da agência, que quando eu pego um processo, isso aqui para mim não é folha de papel não, tem uma vida aqui, tem uma família aqui. Então, eu tive casos de uma gestante que veio
eu não sei se de Itapajé ou de Sobral, para dar entrada no salário maternidade aqui, de uma outra criança. Ela estava gestante, ela estava, se não me engano, com 6 ou 7 meses de grávida. Ela foi à agência do Banco Bradesco para receber a folha de pagamento. A primeira coisa que o gerente fez, segundo o relato, foi perguntar para ela: se você é de tal local, por que você está dando entrada no benefício aqui em Pentecoste? Não é dever do gerente Bradesco, ou gerente do Banco do Brasil, ou de quem quer que seja, questionar esse tipo de coisa para uma segurada da Previdência. Eu vou lhe dar 2 motivos para isso. Não existe no INSS, há mais de 10 anos, a chamada área de abrangência. O que significa? Se eu sou obrigado a atender somente as pessoas de Pentecoste, de General Sampaio e de Apoeré. Se chegar uma pessoa do Acre, se chegar uma pessoa de São Paulo, eu não posso atender. Não existe mais isso. Se chegar uma pessoa, seja de Itapajé, seja de Sobral, seja de Tianguá, eu sou obrigado a atender essa pessoa como eu atenderia qualquer pessoa de Pentecoste. Então, o gerente Bradesco, ele coloca do Bradesco, ele coloca certa dificuldade por essas pessoas que vêm de fora. Eu atendo pessoas de Fortaleza, eu atendo pessoas de Sobral, eu atendo pessoas de Itapajé, e eu não questiono, mas eu sei o motivo de que elas vêm para cá. O primeiro deles é o agendamento. O INSS, ele trabalha com o agendamento eletrônico. Então, existem agências que, por exemplo, para você marcar um salário maternidade, agendar um salário maternidade, essa agência, ela vai te atender, no mínimo, em 2 meses. Se eu tenho uma agência que te atende em 5 dias, ou em 1 semana, e eu estou precisando do dinheiro para cuidar da minha família, eu vou esperar 2 meses? Eu vou para uma agência em que possa me atender bem de forma mais rápida. Mesmo porque isso é previsto em lei. Na nossa norma interna, deixa bem claro que não existe mais área de abrangência. Então, vai vir pessoas de Sobral, vão vir pessoas de Itapajé, de Tianguá, de Juazeiro, de Fortaleza, para receber o benefício aqui, porque os benefícios foram concedidos aqui. Então, cai para o Bradesco, que o Bradesco ganhou o pregão eletrônico. Não cabe a ele questionar, não cabe a ele dizer se o benefício foi concedido de forma errada. Outra coisa, eu não sei se é verdade, gostaria muito que ele estivesse aqui para me dizer, porque 2 ou 3 pessoas chegaram na agência do INSS contando toda essa história de que há essa discriminação com os segurados da Previdência, que a pessoa chega, pega 3 filas, só sai no final da tarde, e ele diz: do INSS tem fraude no meio. Para ele dizer isso, ele tem que ter documentos que comprovem que houve fraude na concessão do benefício. E lembrando que é uma irresponsabilidade muito grande essa afirmação. Nós trabalhamos, nós que eu digo servidores do INSS, principalmente eu tenho um cuidado muito grande em conceder um benefício, observando a legislação em vigor, observando a documentação trazida pela pessoa. Então, se o benefício foi concedido, 99,9% de chance daquele benefício ter sido concedido de forma legal. Eventualmente, um erro ou outro pode acontecer, e se acontecer, nós temos os meios legais para isso. A gente bloqueia o pagamento, a gente dá prazo de defesa, ele é advogado, ele sabe disso, né? Ele já esteve na agência do INSS algumas vezes e sabe como funciona. Então, por que essa discriminação com os segurados da Previdência? Por que esses maus tratos têm sido repetidos de forma tão veemente, de forma tão abusiva, como tem acontecido nos últimos tempos? Por que o tratamento do Banco do Brasil é um e o do Bradesco é outro? Olha, queda de sistema acontece, lentidão de sistema acontece, tudo bem, a pessoa realmente não vai ser atendida da mesma forma. Como, por exemplo, hoje eu tive segurados da Previdência Social que vieram de vários lugares fazer perícia médica e não foram atendidos porque o sistema simplesmente não entrou e o médico não conseguiu abrir. Foram remarcados. Isso acontece. Mas todos os dias, lentidão no atendimento, grosserias, dinheiro retido, pagamento retido, eu não sei o que está acontecendo. E uma outra coisa que eu quero deixar claro. Eu, como gestor, como gerente da agência do INSS de Pentecoste, eu tenho por obrigação fazer
ouvir essas reclamações do atendimento bancário e fazer tipo um processo administrativo e encaminhar o setor competente para as devidas soluções, punições. Então, assim, houve casos em que a pessoa só foi atendida no banco para receber o seu pagamento mediante a manifestação na ouvidoria do Banco Bradesco. Por que ele evita? Por que não se evitar todo esse transtorno, tanto para ele como gestor, e principalmente para os segurados? Por que não atender de forma com maior fluidez, maior rapidez? Se eu, como gestor da agência do INSS, todos os dias eu entro naquela agência, eu tento buscar uma melhor forma de atender o segurado, porque as outras pessoas, no caso ele, como gestor de um banco, que é pago pelo INSS, ele não faz de graça, existe um contrato firmado entre o INSS e o banco, por que ele não obedece esse contrato aqui? Por que ele não faz um esforço para que as pessoas sejam melhor atendidas, né? Seu Ivan, eu queria lhe parabenizar por ter vindo aqui na casa, e muito importante a sua vinda aqui, não você como assim gestor, mas como se fosse um cidadão, sabendo da tamanha dificuldade que tem os bancos de Pentecostes. Você está vindo aqui esclarecer muitas coisas que vem passando o pessoal através que tem um contato com o INSS, né? Os aposentados. Só que eu queria mudar o foco aqui um pouco, lhe fazer uma pergunta, aproveitando a sua vinda aqui, e também porque o tempo está pouco, em relação ao INSS. Só um esclarecimento mesmo. Por que muitas pessoas de Pentecoste ainda fazem perícia fora de Pentecoste? É simples responder a sua pergunta, porque eu não tenho um médico perito. A agência de Pentecoste, ela é uma agência já com 5 anos, mas, infelizmente, por uma série de fatores, ela não foi contemplada com peritos médicos. Eu tenho lutado bastante para que isso aconteça, mas tem sido uma luta bastante árdua e bastante difícil de ser vencida, porque não depende só de mim, depende de toda uma estrutura financeira, que o Brasil está passando por uma crise financeira muito grande e a situação está difícil. Na medida do possível, eu tenho conseguido suporte, como, por exemplo, o Dr. Crispim, que é o médico perito que tem nos atendido nos últimos meses. Ele tem, eu consegui, junto com a gerência executiva, para que ele viesse uma vez por semana atender a nossa demanda. Cada dia que o médico vem, ele atende 15 pessoas, ou melhor, é para atender 15 pessoas. Então, são 15 pessoas que já não vão ter essa despesa de se deslocar para uma outra cidade e ter o seu benefício, se for o caso, concedido, né? Mas, assim, tem sido uma luta bastante grande e não tem sido fácil. Mas nada de promessa, projeto para conceder? Não, agora sim, a gente sabe que se houver, por exemplo, uma manifestação de forma bastante incisiva por parte do setor político, é possível que o nosso pleito seja atendido, mas tem sido bastante complicado. Eu sou obrigado a mandar pessoas fazer perícias médicas, geralmente em Fortaleza e em Caucaia. A avaliação social, para vocês terem uma ideia, nem está vindo mais, não tem verba para trazer assistente social para fazer as avaliações sociais do BPC, que é o benefício assistencial. Eu sou obrigado, graças a Deus, que eu consegui isso, eu sou obrigado a mandar essas pessoas para Paracuru, porque lá tem assistente social, certo? Não é agradável, eu sei que as pessoas têm uma despesa muito grande, mas eu não tenho outra saída, porque também é o seguinte, as agências do INSS, elas têm metas para cumprir. A meta não é o lucro do banco, a meta é tantos benefícios atendidos por mês, não pode ter tantos benefícios represados, e eu não posso, enquanto gestor, Tiago, ficar com um benefício com mais de 30 dias represado, aguardando uma assistente social vir ou um médico perito vir. Eu tenho que dar uma agilidade no atendimento daquela pessoa. Eu não posso esperar, por exemplo, que uma pessoa com câncer espere 30 dias para fazer uma perícia médica. Olha, converse com alguém, consiga uma ambulância, eu consigo marcar para você para tal dia em tal lugar. Você vai? A pessoa diz, é o jeito.
me parte o coração fazer isso, mas ou é isso ou a pessoa fica sem um benefício, certo? Existem promessas, sim, de um médico, por exemplo, vir durante um mês atender um dia da semana uma agência da região. Um dia ele vem para cá, um dia ele vai para Paracuru, um dia ele vai para São Gonçalo do Amarante, outro dia vai para Paraipaba. Nós conseguimos isso um certo tempo, mas depois faltou isso aqui, dinheiro. Porque o médico, como todo mundo, ele ganha diária para vir para cá. Ele não vem de graça, ele vem gastando, né? Tem sido difícil, mas na medida do possível a gente tem contornado o problema. Assim, até pelo adiantado tempo, eu gostaria de... Foi bastante esclarecedor e piorou a situação, porque o que eu mais vejo no Bradesco é a falta do espaço físico. Com mais 300, que o Roberto do Banco nos procurou ontem aqui na Câmara, e até ligou para o banco, disse que teria sido 400 pessoas. Eu fiz uma conta que, pelo menos dessas 400, umas 150 traz um familiar para ajudar a tirar o dinheiro. Isso daria 550 pessoas. O Bradesco não tem, a gente vai acionar o Ministério Público, eu, pelo menos, vou, e espero a ajuda dos meus companheiros, fincar a pé sobre isso, porque foi só um mês. Quer dizer, o senhor já falou de um atendimento ruim de muito tempo, mas ele agora se triplicou depois desses aposentados. Olha, não tem um banheiro, o Banco do Brasil também não tem um banheiro, mas tem no mercado. Tem ali próximo ao Barrinha, lá não tem onde estacionar. A agência não tem como receber esses aposentados por mais 2, 3 meses nessa situação. Então, eu gostaria de convidar para a audiência pública que vai haver aqui, vai se falar sobre, o pessoal do banco já tinha vindo para solicitar essa audiência, em defesa dos bancos públicos, e a gente colocou mais esse tema por o que está acontecendo na cidade. Então, gostaria de lhe convidar, já vai ser no dia 1º, 9 horas da manhã, se for aprovado hoje, que com certeza vai ser, aqui na Câmara Municipal, e dizer que eu vou contar muito com o seu apoio, com a sua ajuda, que foi isso que a gente queria quando a gente chamou vocês aqui. Se fundamentar mais na problemática. E gostaria de lhe agradecer, que fiquei bastante, e quero a cópia do projeto ainda, da lei ainda hoje, tá certo, bom? Ok, eu queria dizer algumas coisinhas também, assim, nesse final da minha fala. Dizer que eu, enquanto gerente do INSS, eu particularmente eu não tenho nada contra o gerente do Bradesco. Como eu disse, eu nem o conheço pessoalmente. Mas eu também não posso me omitir diante de uma situação que me atinge, e atinge as pessoas que eu atendo, no caso, os meus segurados da Previdência Social. Afinal de contas, eu estou aqui representando a instituição INSS. São vários protestos, reclamações que têm me chegado. Não, obrigado. Que tem me chegado diante de uma situação que chegou à beira do absurdo. Pessoas, voltando um pouco ao tema, pessoas que são mal atendidas, pessoas que têm o seu dinheiro retido, pessoas que são obrigadas a abrir uma conta corrente sem necessidade, pessoas que recebem auxílio doença e são obrigadas a abrir uma conta corrente sem necessidade, pessoas que são que têm um atendimento travado quando chega lá que é do INSS. No Banco do Brasil eu não recebo reclamações nesse sentido, só no INSS, no Bradesco. E detalhe, o Bradesco, por ser uma agência muito pequena, os problemas sempre foram pontuais. Com o outro gerente, se não me engano o nome dele era Igor, eu não tinha problemas. A agência do INSS de Pentecostes não tinha problemas, os problemas eram resolvidos por telefone e da melhor forma possível. Com ele é complicado. Eu não consigo falar com ele por telefone. Uma vez eu tive que ameaçá-lo a abrir um processo administrativo para obedecer esse contrato aqui, se ele não conseguia, porque a pessoa era um rapaz com um problema de saúde seríssimo, se não me engano era um câncer, que ele estava com o valor retido, a folha de pagamento eu tinha dado para a pessoa ir ao banco receber, e simplesmente o banco disse, enquanto não sair o cartão, você não recebe. Então eu disse para ele por telefone, olha, você tem até amanhã para resolver essa situação. Se você não resolver, aí a conversa muda de figura. Me desculpe eu estar falando assim, mas foi o que eu falei para ele. E
estranhamente, de forma positiva, após a conversa que eu tive com o telefone, o problema do rapaz foi resolvido. Então, falando de forma bem clara, bem objetiva e bem sincera, falta boa vontade. Certo? Era isso tudo que eu queria esclarecer e dizer que eu estou à disposição nas próximas audiências que porventura eu seja chamado, entendeu? Nessa casa. É sempre um prazer. Mais Muito algum obrigado. vereador? Algo a indagar?